Livro Palestras Íntimas de São Francisco de Sales. Palestra 16. Sobre a condescendência da vontade de Deus. Começo a nossa conversa por responder à pergunta feita neste bilhete, a saber: o que é e em que consiste o propósito firme de ver e seguir a vontade de Deus em tudo? E se a podemos encontrar ou seguir na vontade dos superiores ou inferiores, quando vemos claramente que esta procede das suas naturais ou habituais inclinações. Para irmos à raiz da questão, convém saber que o propósito de seguir a vontade de Deus em todas as coisas, sem excetuar nenhuma, está contido na oração dominical, nestas palavras que dizemos todos os dias: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu não há resistência nenhuma à vontade de Deus. Tudo lhe está sujeito e lhe obedece. Assim dizemos nós que nos aconteça e prometemos a nosso Senhor fazê-lo, não lhe opondo nunca da nossa parte qualquer resistência, mas quedando-nos sempre inteiramente submissos à vontade divina em tudo o que suceder. Se bem me recordo, já falei disto muito claramente no livro do Amor de Deus. Para responder, contudo, à pergunta que me foi feita, direi ainda alguma coisa a mais. De duas maneiras pode ser considerada a vontade de Deus: significada e do seu divino beneplácito. A vontade de Deus significada divide-se em 4 partes: os seus mandamentos, os seus conselhos, os mandamentos da Igreja e as inspirações. Aos mandamentos de Deus e da Igreja, todos têm necessariamente de obedecer, porque esta é a vontade de Deus, absoluta, de lhe obedecermos se nos queremos salvar. Os conselhos quer, não com vontade absoluta, mas só por maneira de desejo que os observemos. E é por isso que não perdemos a caridade, nem nos separamos de Deus, por não termos coragem de não o seguir. Nem mesmo devemos querer empreender a prática de todos os conselhos, mas só dos que são mais conformes à nossa vocação. Pois há os tão opostos uns aos outros, que seria completamente impossível abraçar a prática de um sem tirar o meio de praticar o outro. É conselho deixar tudo para seguir nosso Senhor, despojado de todas as coisas. Também é conselho emprestar e dar esmola. Ora, dizei-me aquele que uma vez já deixou tudo quanto tinha, com que pode dar esmola se não tem nada? É preciso, portanto, seguir os conselhos que Deus quer que sigamos e não imaginar que Ele os deu para que os abraçássemos todos. São as nossas regras os conselhos que devemos praticar. Quero dizer, todos aí estão compendiados. Dissemos mais que Deus nos manifesta sua vontade pelas suas inspirações. É verdade, mas contudo, não quer Ele que decidamos por nós mesmos se o que nos é inspirado é ou não a sua vontade, e ainda menos que às cegas sigamos tais inspirações. Não quer também que esperemos que Ele próprio nos manifeste a sua vontade ou que nos envie anjos para nos-la indicar. É sua vontade que nas coisas duvidosas e de importância recorramos àqueles que colocou à nossa frente para nos dirigirem, submetendo-nos totalmente ao seu conselho e à sua opinião no que se refere à perfeição das nossas almas. Aqui está, portanto, como Deus nos manifesta a sua vontade. Aqui chamamos vontade significada. Há ainda a vontade do beneplácito de Deus. Devemos ver esta em todos os acontecimentos, quero dizer, em tudo que nos sucede, na doença, na morte, na aflição, na consolação, nas coisas adversas e prósperas, em suma, em todas as coisas que não são previstas. E devemos sempre estar prontos a submetermos-nos a esta vontade de Deus em todas as eventualidades,
tanto nas coisas agradáveis como nas desagradáveis, na aflição como na consolação, na morte como na vida. Enfim, em tudo que não é manifestamente contra a vontade de Deus significada, uma vez estar esta antes de tudo. Com isto fica dada a resposta à segunda parte da pergunta. Para melhor vô-lo fazer compreender, convém que vos refira o que, num dos últimos dias, li na vida do grande santo Anselmo. Vem lá dito que, em todo o tempo em que foi prior e abade do seu mosteiro, era queridíssimo de todos, por ser muito condescendente. Deixava-se dobrar à vontade dos outros, não só dos religiosos, mas também dos estranhos. Se lhe vinham dizer: Padre, Vossa Reverência devia tomar um caldo quente, far-lhe-ia muito bem ao estômago. Ele tomava-o dizendo: Com todo gosto, meu filho. Vinha outro e dizia-lhe: Padre, isto faz-lhe mal, não deveis tomá-lo. Imediatamente o punha de parte. Submetia-se assim em tudo, ao que não era manifestamente contra a vontade de Deus, a vontade de seus irmãos, que muitas vezes, sem dúvida, eram guiados por suas próprias inclinações naturais ou habituais. Mais ainda, eram os seculares que faziam dele o que queriam. Nem todos compreendiam esta grande maleabilidade e condescendência do santo, nem com ela concordavam, embora todos lhe quisessem muito. Assim, certa vez, alguns dos seus irmãos quiseram fazer-lhe ver que não concordaram com o seu procedimento. Foram ter com ele e disseram-lhe: Verdade é, padre, que sois muito querido e estimado por todos os que vos estamos sujeitos. Mas deixai-nos dizer-vos, como vossos mais particularmente afeiçoados, que nos parece serdes demasiadamente fácil, condescendente e maleável à vontade de todos. Deveríeis ser mais viril, sujeitando à vossa vontade aqueles que governais, e a não vos sujeitardes vós a eles. Meus filhos, disse o grande santo Anselmo, ignorais, talvez, a intenção com que faço. Sabeis, pois, meus irmãos, que não posso proceder de outro modo, porque nosso Senhor mandou fazer aos outros aquele que quereríamos nós fizéssemos a nós. Desejando eu que Deus faça a minha vontade, por isso faço de bom grado a de meus irmãos e a do meu próximo, para que apraza ao Senhor fazer algumas vezes a minha. Tenho ainda, além disso, outra razão. É que depois da vontade de Deus significada, não posso conhecer melhor a vontade do seu beneplácito do que pela voz do meu próximo, porque Deus não me fala, nem me envia anjos para me declararem o seu desejo. As pedras, os animais, as árvores, as plantas não falam. Não há, portanto, senão o homem que me possa manifestar a vontade do meu Deus. Por conseguinte, aplico-me a isso tanto quanto posso. Deus ordena-me a caridade para com o próximo. É uma grande caridade conservarmos-nos em união uns com os outros. Por isso não vejo meio melhor do que ser dócil e condescendente. A condescendência dócil e humilde deve sempre presidir a todas as nossas ações. Mas a minha principal consideração é crer que Deus me manifesta sua vontade pela de meus irmãos, e assim obedeço a Deus tantas vezes quantas concedendo com eles em alguma coisa. Mas, não disse nosso Senhor que se não nos fizermos como meninos, não entraremos no reino dos céus? Não vos admireis, portanto, que eu seja dócil e fácil em condescender como uma criança, pois não faço nisso senão o que me ordena pelo meu Salvador. Pouco importa que me vá deitar, ou que seja levantado, que tome um caldo ou não o tome, que vá ali ou fique aqui. Mas haveria bastante imperfeição se não me submetesse ao meu próximo nessas coisas. Vede, minhas queridas irmãs,
O grande Santo Anselmo submete-se em tudo que não é contra os mandamentos de Deus e da Santa Igreja ou contra suas regras, estando esta obediência, é claro, sempre em primeiro lugar. Nisto não creio que fizesse alguma coisa contra, ainda que o quisesse. Oh, não por certo. Mas, por outro lado, a sua regra era condescender geralmente em tudo e com todos. O glorioso São Paulo, depois de ter dito que nada o separará da caridade de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem todo o inferno, se levantasse contra ele, diz: não sei que haja maior perfeição do que fazer-me tudo para todos, rir com os que riem, chorar com os que choram, beber com os que bebem, enfim, conformar-me com todos. Ao dizer que se deve chorar com os que choram, não se entenda que os que choram feridos do seu amor próprio. Isso não se deve fazer, assim como não nos deveríamos embriagar com os que se embriagam. Pois ainda que eu deva beber, quando alguém mostra desejar muito que o faça, vendo nisso a vontade de Deus, não devo, contudo, exceder os termos da modéstia e sobriedade. Mas, dir-me-ei, devo pensar que Deus inspirou a este homem que me oferecesse de beber? Não, mas sim de condescender com sua vontade bebendo. A vontade de Deus é que eu beba, ainda que não tenha sido a sua vontade que me oferecessem de beber. Estando um dia São Pacômio a fazer esteiras, um menino, porque neste tempo recebiam-nos para os educar no mosteiro, acercou-se dele. Então, esse pobre pequeno, ao ver o que o santo fazia, disse-lhe: Padre, não estais a fazer isto bem. Não é assim que se faz. Então o grande santo, apesar de estar a fazer bem as esteiras, levantou-se imediatamente e foi sentar-se ao pé do Petis, que lhe ensinou como devia fazer. Alguns religiosos disseram-lhe: Padre, fazei 2 males condescendendo com a vontade desta criança, expondo-la ao perigo de se envaidecer e estragando a vossa esteira, pois era melhor como vós a fazieis. Ó, meus irmãos, respondeu o bem-aventurado padre, se Deus permitir que a criança tenha vaidade, talvez que em recompensa me dê a minha humildade, e depois de eu a ter, poderei dá-la a este pequeno. E pouco importa também passar o junco desta ou daquela maneira, mas seria muito perigoso não termos a peito esta palavra tão célebre de nosso Senhor. Se vós não fizerdes como meninos, em simplicidade e condescendência, não tereis parte no reino de meu Pai. Ó, como é bom ser-se assim maleáveis e fáceis em condescender com todos. Esta prática da submissão da vontade não foram só os santos, mas também o nosso Senhor a ensinou, quer pelo exemplo, quer pela palavra. O conselho da abnegação de si mesmo, que outra coisa não é, senão renunciar sempre à vontade e juízos próprios, para seguir a vontade de Deus e se submetermos-nos a todos em todas as coisas, excetuando sempre aquilo em que houvesse ofensa de Deus? Poderíeis então dizer: vejo claramente proceder de uma vontade e humana inclinação aquilo que me exigem. Por isso Deus não inspirou a minha mãe ou a minha irmã para me mandarem fazer tal coisa. Trata-se de um movimento do ser humor natural ou habitual, ou mesmo da paixão. Não, sem dúvida. Deus não lhe inspirou, mas é a vós que inspira para o fazerdes. Se o não fazeis, faltais ao vosso propósito de cumprir a vontade de Deus em todas as coisas, e por conseguinte, ao cuidado que deveis ter da vossa perfeição. É preciso, pois, para fazer a vontade de Deus, submetermos-nos sempre a fazer tudo o que os outros exigem de nós,
não sendo contrário à sua vontade expressa nas 4 maneiras que já referimos. De 3 modos se pode apresentar a vontade das criaturas: por aflição, por complacência, ou então sem motivo e sem vir a propósito. Quanto à primeira, torna-se necessário sermos muito constantes para abraçar de bom grado essa vontade tão contrária à nossa, que não deseja ser contrariada. Há, contudo, ordinariamente, muitíssimo que sofrer nessa prática de seguir a vontade dos superiores e ainda mais a dos inferiores ou iguais, porque geralmente a vontade deles é contrária à nossa. Devemos, pois, receber por maneira de sofrimento e aflição o cumprimento dessa vontade. Por maneira de complacência, não é preciso exortação para não-la fazer seguir, porque de muito bom grado obedecemos nas coisas agradáveis. Santo Deus! Vamos até ao encontro dessa vontade com toda a nossa submissão. Também não é a essa espécie de vontade que se pergunta se nos devemos submeter. Disso, pois, não há a mais pequena dúvida. Quanto, porém, a que não vem a propósito e desconhecemos a razão por que nos exigem tal coisa, aí sim está a grande dificuldade. Porque hei de eu fazer antes a vontade da minha irmã do que a minha? Não é a minha, nisto tão simples, tão conforme a de Deus como a sua. Por que razão hei de crer que o que ela me diz para fazer seja mais depressa inspiração de Deus do que aquilo que eu queria fazer? Santo Deus, minhas queridas irmãs, é nestas coisas que a divina bondade nos quer fazer ganhar o prêmio da submissão. Pois se víssemos sempre claramente que os outros têm razão em nos mandar ou em nos pedir para fazer tal coisa, não teríamos grande merecimento em a fazer, nem grande repugnância, pois, sem dúvida, toda a nossa alma a isso anuiria de bom grado. Mas quando desconhecemos as razões, é então que a nossa vontade se revolta e o nosso juízo, algumas vezes, recalcitra. É nestas ocasiões que nos havemos de vencer e, com simplicidade infantil, pormos mãos à obra sem refletir nem discorrer. Sei que a vontade de Deus é que eu faça antes a vontade do meu próximo do que a minha, e por isso ponho-me a executá-la sem examinar se é a vontade de Deus que eu me sujeite a fazer ou que procede de paixão e inclinação, ou se trata verdadeiramente de inspiração ou se fundamenta na razão. Em todas essas pequenas coisas é preciso proceder com simplicidade. Dizei-me se julgais coisa razoável fazer-se 1 hora de meditação para saber se é da vontade de Deus que se tome um caldo ou não, que beba quando me pedem, ou que me abstenha por penitência e sobriedade, e ninharias parecidas, indignas de consideração. E sobretudo se vejo que ao fazê-las dou prazer, por pouco que seja, ao meu semelhante. Nas coisas de maior importância, também não devemos perder tempo a pensar, mas ir ter com os nossos superiores para nos dizerem como havemos de proceder. Pois não se pensa mais nisso, conformando-nos absolutamente com sua opinião, uma vez que nos foram dados por Deus para dirigirem a nossa alma no caminho da perfeição do seu amor. Se devemos ser condescendentes com a vontade de todos, muito mais ainda o devemos ser com a dos superiores, que entre nós devem ser considerados como a pessoa do próprio Deus, pois são seus representantes. Mesmo notando neles certas tendências naturais ou habituais, e até paixões que os guiassem nas ordens dadas ou nas repreensões das faltas dos inferiores, nem assim nos deveríamos admirar de qualquer modo, pois são homens como os outros, e por isso sujeitos a ter tendências e paixões. A nós é que não nos é permitido julgar se o que eles ordenam procede da sua paixão. Até mesmo se conhecêssemos
de maneira palpável que assim era, não deveríamos deixar de obedecer suave e amorosamente e submeter-nos à correção com humildade. Passemos adiante e digamos alguma coisa acerca da confissão. Em primeiro lugar, quisera que se tivesse um grande respeito aos confessores, porque temos obrigação de honrar o sacerdócio e, portanto, ter muito respeito aos confessores na confissão. Devemos considerá-los como anjos que Deus nos envia para nos reconciliar com sua divina bondade. E não só isso, mas também como representantes de Deus na terra. Portanto, ainda que lhes acontecesse algumas vezes mostrarem-se homens na confissão, cometendo algumas indiscrições, como perguntando por curiosidade alguma coisa que não fosse da confissão, perguntando os vossos nomes, como viveis, se fazeis penitências, práticas de virtude e quais são, se tendes alguma tentação, até mesmo alguma coisa da oração, eu responderia simplesmente ao que eles me perguntassem, ainda que a isto não esteja obrigado. O que não se deve é responder: não tenho licença para vô-lo dizer. Oh, não! Nunca se devem servir deste pretexto. Podeis dizer tudo quanto quiserdes na confissão, do que a vós diz respeito. Mas das irmãs, em geral, deveis responder que não sabeis as penitências nem as práticas de virtude que elas fazem. Se se informam ainda mais, se se fazem penitências exteriores, dizei que sim. Voltando ao que estava a dizer, se receais falar no que eles perguntam, com medo de vos perturbardes, como seria dizer que tendes tentações, se temeis dizê-las? No caso que eles as quisessem saber por miúdo, podeis dizer que não atendes, formando a intenção para vós, não para lhes dizer. Ou então podeis responder: tenho-as, padre, mas pela graça de Deus, parece-me que não tenho com isso ofendido a sua bondade. Sem dúvida, é muito censurável responder ao confessor quando ele pergunta se não tendes mais nada a dizer depois da vossa acusação. Padre, tenho ainda alguma coisa, mas a superiora ou a diretora disse-me para não me confessar disso. Quem assim procede faz mal, porque faz com que o confessor julgue que aqui se lhes tira a confiança e a liberdade de se confessarem bem. E não é verdade. Pois que o confessor, não sabendo a intenção com que a superiora vos disse isso, e desconhecendo inteiramente o vosso modo de proceder e o estado da vossa alma, talvez veja aí pecado. E não atendendo ao estado da vossa alma, censurará a ignorância da superiora, e parecer-lhe-á extremamente má tal maneira de governar. Este ponto da confiança em falar assim com a superiora ou com a diretora é de grandíssima importância para aprenderem a confessar-se bem. Não se deve suprimir, pois poderia ocasionar consciências heredadas e ignorantes, e seria muito desagradável. Igualmente, não devem as irmãs cometer a falta de dizerem que se lhes proíbe confessarem-se disto ou daquilo. Tal coisa poderia certamente ser escandalosa. Dizei francamente ao confessor tudo o que vos inquieta, se quereis, mas acautelai-vos de falar dos outros. É importantíssimo. Podemos condescender com os confessores, dizendo-lhes de bom grado algumas miudezas que eles desejarão saber. Mas depois é preciso ter um grande cuidado de encobrir as suas imperfeições. Temos alguma obrigação recíproca para com eles, de guardar segredos sobre o que nos dizem no ato da confissão, principalmente esconder e encobrir as suas indiscrições, se acaso cometerem algumas. Não devemos repetir o que os confessores nos disseram, a não ser alguma coisa muito edificante, mas nada mais. Se alguma vez vos derem algum conselho contra vossas regras e a vossa maneira de viver,
escutai-os com humildade e reverência, e ficareis tranquilas, não fazendo nada. Os confessores, assim como os superiores, nem sempre têm intenção de nos obrigar sob pecado ao que nos dizem. Recebei os seus conselhos como simples direção, e não vos preocupeis com praticá-los, se são, como já disse, contrários às vossas regras. Tende, contudo, muita estima a tudo que vos disserem na confissão, pois não podeis imaginar o grande proveito que tiram deste sacramento as almas que o recebem com a preparação e humildade devidas. Se o confessor vos aconselhar alguma coisa que possais fazer com facilidade, deveis fazê-la, como seria fazer alguma penitência com licença. Dizei-lhe humildemente: Padre, pedirei licença para fazer. Mas se vos quiser dar por penitência alguma coisa contra a regra, dizei: Padre, suplico humildemente a vossa reverência que me mude esta penitência, pois que, sendo contra a regra, receio escandalizar as nossas irmãs se a fizer. Ou então, se fosse dizer um certo número de orações todos os dias, ou uns tantos ofícios durante um ano, ou durante algum tempo, dizei: Não posso fazer isso com facilidade, porque o nosso tempo está todo regulado. Nunca se deve murmurar do confessor. Se por culpa dele vos acontecesse alguma coisa na confissão, poderíeis com toda a simplicidade dizer à superiora: Minha mãe, se vossa caridade achar bem, eu desejava confessar-me a outro sacerdote, sem dizer mais nada. E assim não descobris a imperfeição do confessor, e tereis a comodidade de vos confessardes à vossa vontade. Mas isso não se deve fazer com ligeireza e por coisas que não valem nada nem têm importância. É preciso evitar os extremos. Assim como não é bom suportar defeitos notáveis na confissão, assim também não se deve ser tão delicado que se não possa suportar alguns pequenos defeitos. Se bem que não estejais obrigadas a dizer tudo à superiora, contudo é um meio muito próprio para manter a paz e a tranquilidade de coração. Muitas vezes, aqueles ou aquelas que usam de reserva para com os superiores e superioras enganam-se, porque deixam a quem é para eles o representante de Deus para ir procurar aquilo que não poderão encontrar, porque Deus reservou o que eles procuram na submissão e sujeição voluntária à autoridade dos seus próprios superiores. Enquanto o bem está próximo de nós, não o devemos ir procurar longe. Mas lembrai-vos sempre do que eu disse, que não estáis constrangidas nem obrigadas a dizer tudo à superiora, e ainda menos a não dizer o que vos aprouver ao confessor, mas não faleis senão de vós. Vamos adiante, e digamos o que tinha atenção de vos dizer. Quisera eu, com muito empenho, que as irmãs desta casa tivessem um grande cuidado em especificar os seus pecados na confissão. Quero dizer, aquelas que, por andarem tão ocupadas na presença de Deus, não tiverem notado nada digno da absolvição, ou as que são naturalmente tão simples, que apesar de fazerem muitas coisas que mereciam ser confessadas, nem por sombras a notam, mas continuam seu caminho com simplicidade. Santo Deus, como são felizes! Conheci uma assim. Era da minha idade, e julgo que nunca cometeu nenhum pecado mortal. Todavia, não obstante ser tão boa, aconteceu-me vê-la cometer grandes pecados veniais na minha presença. Depois, quando se vinha confessar, não tinha nada para dizer, porque procedera tão ingenuamente que não via mal naquilo. Por isso quereria eu que as que nada tivessem notado digno de absolvição se acusassem de algum pecado particular. Por isso dizer: acuso-me em geral de ter mentido,
Tal acusação não é boa, se não acrescentais, por vaidade ou para prejudicar o próximo. Porque há mentiras que não são pecado. Dizer também, acuso-me de ter tido alguns movimentos de cólera, não é bom, pois é o mesmo que dizer que tendes tido muitos movimentos de alegria, porque a cólera é uma paixão, como é a alegria e a tristeza, que não se deve pensar que todos os movimentos de cólera sejam pecado, pois não está em nosso poder impedir esses acessos. Estaremos sempre sujeitos a paixões, queiramos ou não. Aqueles monges que quiseram dizer o contrário foram condenados pela Igreja e por todos os doutores e concílios. É preciso que a cólera seja ordenada ou nos leve a ações desordenadas para ser pecado. Por isso, não se devem acusar de ter tido movimento de cólera se o confessor fosse prudente, dir-vos-ia. Ide em paz, se não tendes outra coisa a dizer. Portanto, é necessário particularizar alguma coisa em que haja pecado. Por exemplo, acuso-me de ter feito uma vez tal coisa quando estava no mundo, e não dizer, desobedeci. Mas é preciso dizer em que desobedecestes, se foi uma coisa ligeira ou de importância. Desejaria muito que isso vos ficasse gravado, porque é necessário pô-lo em prática. Mais ainda, eu desejaria que tivesseis grande cuidado em ser muito verdadeiras, simples e caritativas na confissão. Digo isto não por ter queixa, mas porque eu devo dizer. Verdadeiro e simples aqui é a mesma coisa. Dizer muito claramente as próprias faltas, sem disfarce, sem artifício, refletindo que é a Deus, a quem nada se pode ocultar que falamos. Mas, sobretudo, muito caritativas, não envolvendo de modo nenhum o próximo na vossa confissão. Tendo que vos confessar, ter murmurado interiormente, ou então, com as irmãs, da superiora, se ter impacientado, não digais que murmurastes, porque por ela, se ter impacientado, mas dizei, acuso-me de ter murmurado de uma das nossas irmãs antigas. Ou então, simplesmente, murmurei, e mais nada. O que é preciso é dizer se foi interiormente ou com alguma outra, pois não sabeis o perigo e o mal que há nisso. Dizei somente o mal que fizestes, e não a causa que isso vos impeliu. Não digais que foi por causa de uma repreensão, se duvidais, por pouco que seja, que isso vá comprometer quem a fez. Ainda que o mal, sendo contra os superiores, é um pouco mais grave, não é, no entanto, necessário dizer que foi por causa do superior que o fizestes, sobretudo em coisas tão insignificantes. Em suma, nunca, nem direta, nem indiretamente, descubramos o mal dos outros. Ao acusar o nosso, e não dar nunca ocasião ao confessor de suspeitar quem foi que contribuiu para o nosso pecado. Eu disse indiretamente, porque às vezes disse, acuso-me de ter ficado ressentida, quando por paixão a superiora me repreendeu. Deste modo, seria confessarem-se como as criadas que dizem que se impacientaram todas as vezes que a senhora se encolerizou com elas sem razão. Dizer muito facilmente, acuso-me de ter pensado que a superiora me repreendeu por paixão, sem acrescentar, se bem não tinha muito fundamento para o pensar, é coisa que não se deve fazer, pois confessais o defeito da superiora e não acusais o vosso. Os pensamentos não deliberadamente consentidos não são pecado, nem tampouco os sentimentos das paixões, não sendo seguidos de palavras ou ações más. E o que digo da superiora, digo de qualquer outra pessoa.
Não façais tais acusações inúteis na confissão. Tivestes pensamentos de murmuração, de vaidade, e mesmo até piores. Se neles vos demorastes deliberadamente, dizei-o com sinceridade, e fazei o mesmo se tivestes distrações voluntárias, ou então que por não vos terdes preparado bem no princípio do ofício, o rezastes distraidamente. Fora deste caso, não vos preocupeis dizendo que tivestes uma grande negligência em vos conservardes recolhida durante o tempo da oração. Que entenderá o confessor por esta acusação? E além disso, podereis enganar-vos muito, porque nem sempre é por culpa nossa que não estamos atentos nas nossas orações. Devemos fazer com toda a simplicidade o que pudermos para estar com atenção nas nossas orações e humilharmos-nos sem perder a paz quando faltamos a isto. Sem fazer escrúpulo de pecado, onde de modo nenhum existe. Sois negligente em afastar uma distração? Então é outro caso. Confessai-vos disso muito simplesmente, sem alegardes a contínua negligência em permanecerdes na presença de Deus, porque isso de nada serve na confissão. Desejaria também, queridas filhas, que nesta casa se tivesse grande veneração e reverência para com os pregadores que nos anunciam a palavra de Deus. E, na verdade, há grande obrigação de o fazer, pois são como que mensageiros celestes que vêm da parte de Deus para nos ensinar o caminho da salvação. Como tais, os devemos considerar e não como simples homens, porque ainda que não falem tão bem como os mensageiros celestes, não se deve, contudo, diminuir em nada a humildade e reverência com que devemos receber a palavra de Deus, que é sempre a mesma, tão pura e tão santa, como se fosse dita e anunciada pelos anjos. Tendo notado que quando escrevo a uma pessoa em mau papel e também com má caligrafia, agradece-me com tanto carinho como quando lhe escrevo em papel melhor e com letra bem feita. Por que será? É por não atender à qualidade do papel, que não é tão bom, nem a caligrafia que é má, mas apenas a mim que lhe escrevo. O mesmo se deve fazer com a palavra de Deus. Não atender de maneira nenhuma a quem nola traz, ou a quem nola anuncia. Deve-nos bastar que Deus se serviu desse pregador para nola ensinar. E vendo que Deus o honra tanto, que fala pela sua boca, como poderíamos nós deixar de honrar e respeitar a sua pessoa? Ora bem, que mais há para dizer? Ó minha mãe, não é possível que as nossas irmãs estejam de tal maneira apegadas aos carinhos da superiora, a ponto de logo concluírem que não são estimadas se não lhes fala como desejariam. Perdão, minha mãe. As nossas irmãs têm muito amor à humildade e à mortificação, para, de aqui em diante, se entristecerem a mais leve suspeita, talvez sem fundamento, de não serem tão queridas como seu amor próprio lhes pede. Mas cometi uma falta para com a superiora, e desconfio que estará indisposta comigo. Numa palavra, que não me quererá e estimará tanto como dantes, pois é um ponto de grande importância ser muito estimada da nossa mãe. Minhas caras irmãs, todo este desassossego provém de uma ordem de certo padre espiritual que se chama amor próprio e que principia por dizer: ter caído assim, que dirá ou pensará de mim a nossa mãe? Não se pode esperar de mim nada de bom. Sou uma pobre miserável. Nunca poderei fazer coisa que contente a nossa mãe. E outras lindas e semelhantes lamúrias. Não dizem: ai, que ofendi a Deus e preciso recorrer à sua misericórdia, confiar que me confortará. Ai, dizem, sei bem como Deus é bom, e não porá os seus olhos na minha infidelidade, porque bem conhece a nossa fraqueza. Mas a nossa mãe...
e assim voltamos a continuar as nossas lamentações. Devemos, sem dúvida, cuidar em dar gosto aos nossos superiores. Assim o declara, e a isso exorta, o apóstolo São Paulo, falando aos servos, e se pode também aplicar aos filhos. Servi, diz, aos vossos senhores, ante seus olhos, isto é, tende o maior cuidado em lhes agradar. Mas diz logo depois, não sirvais a vossos senhores ante seus olhos, querendo dizer com isto que se acautelassem de proceder melhor só por estarem na presença dos senhores, fazendo alguma coisa mais do que na sua ausência, porque os olhos de Deus os veem sempre, e deve-se-lhes guardar um grande respeito, nada fazendo que lhes possa desagradar. Depois disto, não devemos preocupar-nos muito em querer agradar sempre aos homens, porque isso não está na nossa mão. Façamos o que pudermos para que ninguém se descontente, e depois, se por nossa fraqueza, alguma vez, os descontentarmos, recorramos à doutrina que tantas vezes vos preguei e desejo tanto ver gravada nos vossos espíritos. Humilhemo-nos diante de Deus e reconheçamos a nossa fragilidade e fraqueza, depois reparemos a nossa falta, se for caso para isso, fazendo um ato de humildade para com a pessoa a quem descontentamos. Feito isto, não nos perturbemos mais. Um outro padre espiritual, que é o amor de Deus, nolo proíbe, mandando-nos que, feito como disse, o ato de humildade, entremos em nós mesmos para festejar carinhosa e ternamente aquela bendita humilhação que nos advém da nossa falta e do rosto carrancudo que a superiora nos há de mostrar. Temos 2 amores, 2 juízos e 2 vontades, mas não devemos fazer nenhum caso do que nos sugere o amor próprio, o próprio juízo e a vontade própria, uma vez que façamos reinar o amor de Deus, o juízo dos superiores e até mesmo dos inferiores e iguais sobre o nosso amor próprio, reduzindo este à sua situação de inferior. Não nos contentemos com sujeitar a nossa vontade, deixando fazer tudo o que quiserem de nós, mas submetamos o entendimento, convencendo-nos que não temos razão para julgar que não seja muito justo e razoável o que nos mandam. Desfaçamos assim interiormente as razões que ele nos pode querer sugerir para nos levar a julgar que seria melhor mandarem-nos proceder de outra maneira. Que se as razões que nos ocorrem nos parecem boas, apresentemo-las com simplicidade uma vez. Depois disto, acatemos, sem mais réplicas, o que nos disserem. Deste modo, façamos morrer o nosso próprio juízo, que julgamos mais sabedor e prudente do que qualquer outro. Santo Deus, minha mãe, as nossas irmãs estão de tal modo resolvidas a amar a mortificação, que dará gosto vê-las. Desejam tanto tornarem-se semelhantes a seu esposo, que a consolação nada representará para elas, comparada com as aflições, as securas, as repugnâncias. Ajudai-as muito na sua empresa, mortificai-as corajosamente sem as poupar. É isso que elas querem. Não buscarão carinhos, porque seria contrário à generosidade da sua vocação, pela qual se vão dedicar tão absolutamente ao desejo de agradar a Deus, que para mais nada hão de olhar já, senão para aquilo que possa ajudá-las no cumprimento deste desejo. Sinal de coração terno e devoção sem vigor é o deixar-nos perturbar por todas as pequenas contrariedades. Não receeis que estas ninharias do mau humor tristonho e desconfiado apareçam entre nós. Somos corajosas, graças a Deus, e havemos de aplicar-nos tanto à perfeição, que há de ser um gosto ver-nos. Entretanto, minhas queridas filhas, purifiquemos bem a nossa intenção, para que, fazendo tudo por amor de Deus, para sua honra e glória,
alcancemos só dele a nossa recompensa. Será o seu amor o nosso salário nesta vida, e será ele mesmo a nossa recompensa de eternidade. Viva Jesus, sua gloriosa Mãe, Nossa Senhora e São José.